Queridos alunos, terceiro e segundo ano, é assim um prazer enorme, Dalva, Valquíria, é um prazer enorme, né, Kellen? A gente organizou esse encontro, um minuto de reflexão. Você quer falar um pouquinho, indo de encontro? Esse projeto, só para a gente relembrar, ele nasceu com os representantes e vices do ensino médio, associando a questão do emocional com o fortalecimento espiritual da área judaica. E a Morá, tão feliz na escolha do Rabino, como eu disse para vocês, eu não tenho problema nenhum de falar gravando. Foi a primeira palestra que me prendeu, porque foi uma palestra que trouxe o judaísmo, mas com questões de vida. Obrigada. Então, a gente está tentando, humildemente, através do judaísmo, preencher lacunas, dúvidas que a vida traz para nós. E por que eu vou procurar isso em outras situações, se eu sei que o judaísmo pensa a respeito disso tudo? Então, foi pensando nisso, eu liguei para o rabino, pedi para ele interromper as tarefas diárias dele, e ele nos deu a honra de vir aqui à escola, e ele está fazendo agora pela segunda vez a mesma temática, porque a gente não quis juntar muita gente por causa da aglomeração. E, assim, eu espero que vocês adorem e que isso venha, de alguma maneira, né, Kellen, preencher lacunas. E, no final, a gente abre 10 minutinhos para vocês poderem perguntar, ou questionar, ou acrescentar. Eu quero receber com muito carinho o Rabino Gabriel, que para mim é um raham, é um sábio, e eu quero também apresentar para quem não sabe o filho dele, que eu não sei cadê. Ah, ele deu uma saidinha um instante, que é o Rabino Moshe. Já é rabino também. Rabino. Boker Tov, bom dia para todos, todas. A gente está aqui junto num momento, eu acho que é importante, especial. Mesmo que a gente está repetindo a temática, sempre a gente enxerga as coisas de uma maneira diferente. Nunca é igual. Nunca é igual. A única coisa que é igual é o museu. No museu as coisas ficam... Você vai encontrar aquela obra de arte, ela vai estar igualzinha. Mas seres humanos nunca são iguais. A gente não pode ser a mesma pessoa todo dia e todo momento. A gente tem os nossos momentos, a gente tem as nossas vivências, a gente tem os nossos conflitos, a gente tem as nossas dificuldades, nós temos as nossas vitórias, a nossa incerteza, o nosso medo. Então a gente nunca é igual. Nunca é igual. Penso que falar aqui na frente, ele está falando, eu me preparo antes, dá frio na barriga. Por quê? É uma responsabilidade. A gente não está repetindo algo como se fosse um robô. A gente é ser humano. E ser humano significa uma pessoa que é influenciada pelo seu lado emocional, pelo seu lado intelectual e pelo seu lado, que vamos chamar assim, mais pragmático. Colocando isso em palavras bem simples. Quando a gente pensa em felicidade e alegria, a gente está muito suscetível a acreditar que a alegria e a felicidade estão naquilo que se chama vitrine. Vamos dar um exemplo para vocês. Você vai encontrar aquilo que chamava antes, hoje já deve ter outro nome, casal 20. Aquele casal, aí você vê eles andando de mão dada na praia todo dia e tal. Aí, de repente, uma semana depois, se separaram. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei se alguém, uma das meninas, talvez alguém recebeu talvez uma joia de bat mitzvah, ou tem alguma joia em casa, sua mãe tem alguma joia, alguém tem? Um anel valioso? Tem ou não? Ninguém tem nenhum anel. Nem a mãe não tem nenhum anel. Tá bom, ótimo ainda. Mas
Se alguém tiver um anel e você vê... Tudo bem. Se, por acaso, a pessoa tiver um anel de brilhantes, um anel de diamantes, e você vai ver ele andando nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas escuras, conhecidas pelo que a gente sabe que acontece. Você vai falar que o cara ou é maluco ou falso. O anel é falso. Porque o verdadeiro você guarda no cofre, você não expõe. Às vezes a gente vê uma pessoa, pô, esse cara é bem-sucedido, é feliz, ele passa aquela imagem para cima. Mas aquilo é só vitrine. Na loja não tem produto. Aquilo é só exterior, não tem nada no interior. Lá no fundo daquela pessoa que parece tão alegre, tão feliz, pode ter um vazio gigantesco e uma tristeza e uma melancolia que ele só percebe, às vezes, quando ele está na noite sozinho, solitário, porque ele se encontra consigo mesmo. E aí, de repente, ele vê que toda essa riqueza, seja material, seja outro tipo, na verdade, não está satisfazendo a sua necessidade. Não está satisfazendo ele como ser humano. Não está trazendo a ele aquilo que nós chamamos de a pessoa se sentir completo. Não está preenchendo o vazio que cada um de nós tem. Então, de repente, a gente fica muito impressionado. Aquele cara que é muito popular, aquele cara que aparece em todo lugar, aquele cara... Você descobre, coitado, o cara está numa vida infeliz, ele está ligado com drogas, ele está com amizades muito ruins. Não quer dizer que é culpa dele ou não, mas é uma realidade, porque ele vivia uma ilusão. Ele vivia um sonho. Ele tinha vitrine, mas não tinha conteúdo. Ou, melhor dizendo, ele achava que não tinha conteúdo. Então, ele precisava vender só uma imagem. Muitos de nós vivemos numa vida assim. A gente vende a nossa imagem. E não tem nada de errado em vender a nossa imagem. Você tem que ter uma vitrine bonita na loja. Você tem que estar bem apresentado. Mas não esqueça de preencher com conteúdo. Felicidade é quando a gente consegue preencher a nossa vida com conteúdo. É quando a gente deixa aquilo que chama o palco e vai para os bastidores. É quando a gente deixa aquele momento que a gente parece que é cheio de alegria. Eu conheço pessoas que são assim, né? O cara é um artista. Quando ele tem que falar em público, cara, o máximo e tal, terminou, você sentiu que aquilo era falso. Você sentiu que aquilo era uma representação. E não tinha nada a ver com isso. A piada que ele falou, ele não tá nem aí. Aquilo que ele disse não significa nada. Por isso existe uma frase muito importante. Dvarim hayotzim minalev nichnasim elalev. Palavras que saem do coração penetram no coração. Então não interessa o que você falou, mas interessa se aquilo saiu do fundo da sua alma. E o que está faltando para nós é isso. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando, e aí a gente usa aqui a expressão da boca para fora. Falta. Não a capacidade de você ter uma oratória melhor. Falta a capacidade de você falar a linguagem do coração. Em hebraico, alegria, felicidade, não é happiness, é mais do que isso. É a gente sentir que nós estamos besimcha. Vamos falar uma coisa agora interessante para vocês. Agora eu lembrei. Todo mundo, quando chega um ano novo, o que ele fala? Happy New Year. Feliz Ano Novo. Quando chega a Rosh Hashanah, o que nós falamos? Shana Tová, Chag Sameach. Mas principal, Shana Tová. O que quer dizer isso? Todo mundo fala que seja um ano feliz, alegre novo ano. E a gente fala, seja um ano bom. O que quer dizer isso?
Felicidade vem daquilo de bom que nós fazemos. Não adianta você ter uma felicidade vazia. Não adianta você ter uma felicidade porque você bebeu 3 copos de vinho. Não adianta você ter uma felicidade por algo que é passageiro e é efêmero. Você tem que ter o bem. E quando você tem o bem, você alcança a felicidade e a alegria. E isso tudo começa aqui, na nossa cabeça. Felicidade não está no bolso, não está nem no nosso coração, começa na cabeça. Por isso que em hebraico, Besimcha tem as mesmas letras de Marshavá, pensamento. Não é à toa que falam sobre pensamento positivo. O poder do pensamento positivo. As pessoas alegres enfrentam desafios com muito mais força, desempenham papéis de uma maneira muito mais significativa. Por que eles são capazes de fazer isso? Porque a alegria é uma energia. Nós temos 3 pontos, eu não quero me estender, mas eu acho que são muito importantes, talvez lembrar para vocês, que estão em outra idade, outro momento. Nós temos alegria, nós temos tristeza e nós temos amargura. Sim, no judaísmo. Quando a gente fala de alegria, significa energia positiva. Quando a gente fala de tristeza, a gente fala ausência de energia. Quando a gente fala de amargura, desejo de mudar. Desejo de mudança. Vamos explicar isso um pouquinho melhor. Alegria te enche de energia. E essa energia tem que ser canalizada para o bem. Tristeza é você ficar sem vida, sem energia. Amargura, quando você tem algo amargo na sua boca, o que você faz quando alguém está sentindo amargo na boca? O que você faz? E quem falou? Cospe. O que pode fazer além disso? Comer um doce, tentar tirar aquele gosto amargo. Você não quer ficar com gosto amargo na boca, você quer se livrar daquele gosto. Então, a amargura é o sentimento que você quer de transformar, mudança. Tristeza é completamente diferente. Tristeza é se entregar a uma situação. Os sábios racídicos costumavam falar o seguinte: quando você está triste, é melhor ir dormir. Quando você está amargurado, arregaça as mangas e mãos à obra. A amargura é cheia de energia, cheia de vontade de você transformar aquela situação, modificar, sair dessa. Tristeza é quando você fala, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou continuar assim. Você se entrega às circunstâncias da vida. Nunca vou conseguir sair dessa. Nunca vou me livrar. Um dos maiores problemas que acontece com depressão é que a pessoa vai falar, eu sou o caso que não se resolve. Eu sou o único caso que não. Ah, mas ajudou em esse. Eu sou aquele caso que é insolúvel. Porque a pessoa preencheu a sua vida com buscas vazias. Então, ele está sentindo que ele é literalmente inútil no mundo. Não faz diferença nenhuma. Ele não sente vontade de nada. Ele não sente desejo de nada. Ele, às vezes, como todos, representa um papel, está sorrindo, está alegre, etc. Às vezes, tem aquela pessoa que você zoa ele na escola, não é? Mas ele leva numa boa. Parece que ele leva numa boa. No fundo, aquilo está machucando ele. Só que se ele falar que está machucando ele, aí você vai fazer bullying mesmo, né? Como se fala. Aí é que vocês vão cair em cima dele. Ah, é assim, ele se importa, então deixa eu cair. Mas, no fundo, aquilo está incomodando ele. Só que ele não consegue colocar para fora. Aquilo está lá, calado no fundo da alma dele. E aí ele coloca isso para fora de alguma maneira. Ele tenta chamar a atenção para isso que está acontecendo de alguma forma. Às vezes pode ser de uma maneira negativa, às vezes pode ser de uma maneira positiva. Ele está pedindo ajuda. Ele quer a nossa mão naquele momento. Ele quer que você me ajude. Fala, Morada. Então,
Tudo tem o seu momento certo. Como está escrito, você não vai num casamento com cara de enterro. Você não vai no enterro fazendo piadas. Cada um de nós está num determinado tipo de ambiente. Então, logicamente, Deus nos livre. Alguém recebeu a notícia que um ente falecido que ele amava faleceu, ele não vai falar, ah, que bom. Ninguém vai falar, a gente é humano. Agora, não quer dizer que a gente vai se entregar àquela situação. A gente vai sentir aquilo, mas vamos dar a volta por cima. Isso não quer dizer que isso vai minar a minha força. Eu estou triste, estou chateado, estou frustrado, porque eu não consegui alcançar o que eu queria. Mas isso não significa que eu não sou capaz de superar isso. De dar a volta por cima. Tem uma história até que eu não contei, eu achei muito interessante, muito bonita. É simples, e essas coisas às vezes são muito fortes. O famoso Rebbe de Lubavitch, já falecido, ele costumava receber as pessoas em audiências particulares. Depois, quando ele ficou mais velho e o número de pessoas era incontável, ele começou aos domingos a receber as pessoas e ele dava uma brachá e uma nota de $1 para aquela pessoa fazer uma tzedakah, ajudar um necessitado. Então, tinha muitas pessoas que passavam para receber a brachá. Tem gente do Brasil, de toda parte do mundo, judeus, não judeus, entrou na fila e ficava lá. Isso era uma pessoa de idade já, ele estava quase com 90 anos de idade, e ele estava de pé, horas fazendo isso. Horas e horas e horas, só para dar a brachá. E às vezes trocava algumas palavras. Chegou uma menina toda feliz, contente e alegre, recebeu $1 com a brachá, e saiu, e não deu outra, caiu com a cara no chão. Caiu com a cara no chão. Pô, é chato, né? Acabei de receber. Não pode ser. Ela decidiu voltar para a fila. Voltou para a fila. Quando voltou para a fila, chegou a vez dela, de novo, aí ela falou, Rebbe, eu não entendi, você me deu uma brachá, e logo depois eu caí. O Rebbe sorriu para ela e falou, não te dei uma brachá para você não cair, eu te dei uma brachá para você se levantar depois de cair. Cair, todo mundo cai na vida. Situações difíceis, todo mundo passa. Não tem uma vida que é um mar de rosas. Não tem uma vida que não tenha uma frustração. Não tem um momento da vida que a gente pode falar 100%. Sempre tem alguma coisa que está quebrando aquela alegria. Como também não existe 100% triste. Tem sempre alguma coisa de bom, só que a gente não está vendo ainda aquilo. A gente pode extrair de lá aquilo. Então, o que acontece na verdade? A gente tem que saber como extrair o positivo da situação que a gente está vivendo. Ou melhor dizendo, o conflito que a gente vive pode extrair o melhor de nós. Alguém sabe como se forma uma pérola? Não sei, não vai cair no vestibular, eu acho, essa pergunta, mas para quem está preocupado... Ostra. Aí, resumo da história, o que é? Da irritação da ostra sai a pérola. Da irritação da ostra sai a pérola. Então, aquilo está te incomodando, mas aquilo que está te incomodando está levando você a crescer, é um desafio. Tinha alguém que estava tentando subir o Everest, no ano tal, e ele não conseguiu. Ele, mesmo que foi fantástico, ele chegou, uma coisa, e atrás dele, estavam querendo fazer uma homenagem, tinha lá o Monte Everest, e ele tinha que falar para o público agora, agradecer, estavam dando uma homenagem a ele, falou, Everest, eu não consegui dessa vez, mas você não vai crescer mais, eu ainda vou. Você está lá e vai ficar paradinho, eu ainda vou crescer e vou chegar lá. O desafio é que faz com que a gente tenha vontade de viver. Se fosse tudo muito fácil, se fosse tudo sem frustração, sem dor, você não ia chegar em nenhum lugar. Sem dor não existe crescimento. Você não tem que procurar a dor no judaísmo. A gente não tem que deitar numa cama de faquir, não tem que rolar na neve. A gente tem que saber que existem coisas que surgem na nossa vida e elas nos ajudam a enfrentar coisas maiores no futuro. Eu costumo falar, eu estava até comentando que a gente está agora com esse problema de vírus e etc., que doenças de infância são muito importantes.
porque elas criam a nossa imunidade. Elas nos protegem. Depois, quando a gente cresce, então aquilo está nos protegendo, porque você tem imunidade para enfrentar aquilo. Imunidade para enfrentar outras coisas. Então, as situações difíceis que nós passamos na vida, eu não costumo chamar de difíceis. Por exemplo, tem todo mundo chamando, esse tempo foi um tempo difícil. Eu mudei meu vocabulário na cabeça. Tirei a palavra difícil e coloquei desafiador. Muda tanto. Quando você fala uma coisa difícil, é difícil. Quando você fala um desafio, estou te chamando para um desafio. Vamos lá. Difícil é uma coisa que eu não quero. É difícil ser judeu. Ninguém quer isso. A gente quer... É desafiador você conseguir ter sucesso no mundo que tem tantas coisas. O que acaba acontecendo? A gente tem que aceitar os desafios e saber lidar com eles. Não quer dizer que você vai ganhar todas as vezes. Não quer dizer que você vai perder todas as vezes. Mas significa que se você cair, você vai levantar. O pecado não é você fazer um erro e cair. O pecado é você permanecer caído. Não se levantar depois. Às vezes aquela pancada que a gente está levando está nos acordando para a vida. Deus nos livre, vamos imaginar. Alguém que começou a enveredar pelo caminho das drogas. E ele achava que não vai acontecer nada, tudo bem, como chama... só para brincadeira, coisa do tipo. Mas a coisa foi evoluindo. E evoluiu e chegou aonde? Aquilo que era recreacional, né, que falam recreacional, que é para recreativo, drogas recreativas. Aquilo se apossou daquela pessoa, e Deus nos livre, ele chegou a uma overdose. Overdose, ele estava mais para lá do que para cá, em outro mundo. Mas justamente esse desafio fez ele acordar. Ainda talvez tenha tempo para se salvar. Então caiu a ficha. Você sabe que daqui a pouco não vai poder mais usar essa palavra, caiu a ficha, porque não existe mais ficha de orelhão, nada disso, já não tem ficha para nada. Mas por enquanto ainda alguém lembra que tem ficha, pode falar isso. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Então, às vezes, aquela situação negativa foi boa. Ninguém fica chateado. Eu costumo falar que tem que todo mundo no ano do vestibular aprende o valor do estudo. Não pode ser. Quem passou, aprendeu que é importante estudar. Quem não passou também aprendeu que é importante estudar. Só que um aprendeu passando, o outro aprendeu não. Mas a gente escolhe como a gente quer aprender as coisas na vida. Vou trazer um exemplo físico e material para tirar um pouco da cena das pessoas, para ninguém ficar... O que é uma vacina? Todo mundo está fazendo uma vacina agora. Todo mundo está preocupado. Vacina da coronavírus. O que é uma vacina? Como funciona uma vacina? Isso pode cair no vestibular. Como funciona uma vacina? Não a nova, mensageiro, RNA, a comum. Como é que funciona uma vacina? É o vírus enfraquecido. Como é que é o vírus enfraquecido? Me explica. Você injeta o vírus no animal e pega os anticorpos com o vírus enfraquecido e injeta na pessoa, não é isso? Mais ou menos. Agora, você tem duas maneiras de adquirir imunidade. Essa é uma delas. Qual é a outra? Pegando o vírus. Em palavras bem simples. Ou você aprende com a experiência dos outros, ou você aprende tendo que passar na própria pele. Você escolhe como você quer aprender. Como alguém aprende que o fogo queima, que o fogo é perigoso? Ou botando a mão no fogo, ou vendo alguém que se queimou. A gente aprende ou pelas nossas experiências próprias, ou por ver as experiências das outras pessoas. Então, quando a gente está pensando em felicidade, a gente está pensando em preencher a nossa vida com algum conteúdo, com algum significado. E o que acontece? Quando a gente se sente vazio, a gente tenta preencher de alguma maneira. Eu estava falando com uma nutricionista que faz parte de uma equipe e faz cirurgias bariátricas, né? Para diminuir o estômago. Aí ela fala como é que é na sala antes, né? O
pessoal conversando, o instrumentador, ela, esse, aquele, falando que vão fazer isso, né? Vamos agora fazer essa cirurgia. Mas falou, eles próprios falando entre eles, mas não vai adiantar nada, a gente não operou a cabeça, só o estômago. A gente operou a cabeça e não, a gente operou o estômago e não a cabeça. O que a gente está, quando a gente come compulsivamente, fazendo? Tentando preencher um vazio que está dentro de nós, de uma maneira que não é boa, positiva. A gente está tentando, de alguma maneira, criar um método artificial para estar alegre. Pode ser com a bebida, pode ser com o vício, pode ser comendo chocolate sem fim, tudo bem. Todo mundo tem os seus momentos, ninguém está falando que tem que se abster das coisas e tal. A gente tem que estar no mundo também para aproveitar. Deus não mandou a gente não ter prazer nesse mundo, mas não é a busca do prazer vazio que vai nos deixar felizes. Então a gente precisa preencher. E precisa encher a nossa loja não só com vitrine, com conteúdo. E quando a gente sente que a gente tem um conteúdo na nossa vida, aí a gente começa a se sentir importante. Por quê? Você sabe que você é útil para alguém. Eu estava contando para outra turma que uma vez, num desses domingos, que tinha uma final de campeonato, Fla-Flu e tal, e etc., silêncio absoluto, não tocava o telefone na minha casa, ninguém fala nada, todo mundo está ligado no Rio inteiro naquela final. E, finalmente, tocou o telefone. Talvez um torcedor frustrado quer fazer alguma coisa, ou vai ligar para o rabino pedir uma brachá para o time dele, tudo pode acontecer. Mas não era normal. Ligou uma mulher que eu conhecia, e aquela mulher tinha se divorciado, tinha um filho ou uma filha, não sei agora, é mais de 20 anos atrás. E ela me falou, rabino, você conhece uma família que pode adotar a minha filha ou meu filho? Fiquei em choque. Adotar? Não estou entendendo. Aí ela falou, sim, porque eu quero terminar com a minha vida, não quero deixar a criança sozinha. Então, eu queria uma família legal para ficar com a minha filha. Eu vou falar para a mulher, ela quer se suicidar pelo telefone, não tem muita conversa. Não tem muito tempo para você também dissuadir. Tudo bem, cachorro que ladra não morde. Você pode falar, quem ameaça não vai fazer, mas ninguém sabe. Você não pode saber. Você tem que sentir os sinais. Você tem que acender o seu alerta. Qual coisa que eu falei? Olha, aquela criança está sem a presença do pai. O pai abandonou, não é isso? Ela já é sem pai. Você quer que ela fique sem mãe? Uma família vai adotar, posso arrumar a melhor família do mundo, mas ninguém pode substituir uma mãe. A vida dela mudou depois disso. Porque o que ela estava querendo me dizer é, eu ainda sou útil. Se eu ainda sou útil, eu tenho para que viver. Eu quero tirar a minha utilidade para terminar com a minha vida. Eu mostrei para ela que a utilidade dela é eterna, continua. Então, quando você é necessário, e não só necessitado, você sente que você está preenchendo uma missão no mundo. Graças a Deus, essa criança já cresceu, está muito bem, e a pessoa passou, entrou em outro relacionamento, passou aquele momento. Mas o que aconteceu? Quando a gente se sente impotente diante de uma situação, a gente começa a achar que não vale nada, que é os outros que vão me dar o valor, os outros que vão me dar importância. Eu tento, vamos chamar assim, ganhar a atenção dos meus colegas, ser aceito pelo grupo, e às vezes ser aceito pelo grupo, dependendo do grupo que você está, se envolver com drogas ou se envolver com gente mal encarada. Porque você quer fazer, o ser humano é sociável, ele quer fazer parte de um grupo. Ele tem um medo da rejeição. Eu costumo brincar que esse é o maior medo que a pessoa tem. Imagina uma família que está viajando de carro, normal, tem 3, 4 filhos atrás, o ar-condicionado não está funcionando, tá? No verão. E começa aquela briga terrível entre os irmãos atrás. Aí o pai, o que vai fazer? Já falou, disse, parou o carro, aí tira um deles e fala, você vai ficar aqui, a gente vai embora. Não, por favor. Porque o medo de ficar sozinho e rejeitado é o maior medo que a gente tem. É o maior medo, a gente não quer ficar sozinho. Tem gente que não quer ficar no escuro. Tem gente que não consegue ficar em casa sozinho se os pais saíram, mesmo que tem luz. Tem gente que não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Porque não consegue se encarar, não consegue se enxergar,
não consegue imaginar o que ele podia fazer, ele prefere esquecer. Isso é a chave errada da felicidade. Preencher o vazio com algo artificial. Então, eu quero ficar alegre, 3 copos de vinho. Eu quero ficar feliz, vou tirar um barato, ou qualquer coisa do tipo. O que vai acontecer? Aquilo vai passar. Não só que não vai resolver, a sua necessidade vai ser maior. E cada vez a dose tem que ser maior. E isso é insaciável. Insaciável. Para a gente ter felicidade, isso começa no pensamento. A gente tem que mudar a nossa forma de enxergar. Você tem que parar de enxergar o meio copo vazio e enxergar o meio copo cheio. Enxergue e foque as coisas boas da sua vida. Você quer definir um dia como bom ou ruim? Não coloca no seu iPhone tantas coisas boas, tantas coisas ruins, aí eu vou definir. O que vai ser bom ou não é simplesmente o foco que eu vou dar. Se eu pensar nas coisas erradas que deram, vai ser triste. Se eu pensar naquilo de bom que aconteceu, vai ser alegre. Depende do que está na minha cabeça. Depende de eu lidar com as coisas de uma maneira positiva. Rabino, eu só quero agradecer a palestra, porque eu achei muito boa e como a Mora falou, a gente passa por muita coisa, né, nessa idade, vestibular, enfim. E por mais que a gente ache que a gente sabe tudo, a gente não sabe. E muitas vezes é bom ouvir tudo isso para acalmar também nosso coração e a gente aqui dentro. Obrigado. Eu que agradeço. Ela é minha aluna desde o 9º ano, né? E eu fazia o Shabat, fazia as preces, me unia aos alunos, e um dia ela falou para mim, Mora, o Shabat está tão vazio, você devia sempre, a cada semana, falar alguma coisa, contar. E dizem que a gente aprende dos nossos alunos, né? Eu queria te dar essa honra. Eu queria te dizer que eu aprendi com você. E que a partir dali, eu não sei se você reparou, é em homenagem a você. Tá? Eu acho muito bacana isso. Ela me deu esse toque, né? E eu, como educadora, captei o toque. Obrigada. Mais alguém quer se colocar? Por favor, André. Quando a gente fica sozinho, a gente pensa muito nas coisas ruins que aconteceram com a gente. Aí você falou que, quando uma pessoa está sozinho, ela tem que ficar confortável consigo mesma, assim. Quando eu estou sozinho, pelo menos, eu penso um pouco nas coisas ruins que eu fiz. Significa que eu não estou feliz, ou que eu não estou confortável, ou que eu estou focalizando em algumas coisas ruins? Então, a realidade é que é mais fácil. O que você acha que o jornal vende melhor? Eu vou fazer uma piada, mas é boa. Tá bom. Perguntaram para dois israelenses estavam conversando. Então falou: qual jornal que você lê? Ele falou: eu leio o jornal árabe. Mas como você lê o jornal árabe? Não estou entendendo que você lê o jornal árabe. Lógico. Lá os judeus estão vencendo, lá eles vão dominar o mundo, lá então só tem boas notícias, não é? Só tem notícia que não tem briga dos partidos políticos, eles já dominaram os Estados Unidos. Então, mas o resumo da história, o que eu queria te dizer é que a gente tem boas notícias e más notícias todos os dias. Só que o que vende mais na mídia é sempre má notícia. O que está na manchete do jornal, fora alguma coisa aqui ou ali, é assim que vende. Então, a nossa mente fica treinada a pensar negativamente. Então, parte do trabalho que até que a gente faz chama psicologia positiva. É exatamente você substituir o seu pensamento, por isso que eu falei, a alegria está na cabeça e não no que está acontecendo, que vai depender da sua cabeça. Depende da sua interpretação, porque você pode entender, alguém vai entender aquilo como negativo, para outro pode ser muito positivo. Teve alguém que repetiu de ano, é ruim ou bom? Parece ruim agora, mas pode ser que ele não estava maduro e ele precisava de aquele ano, ele ia se arrastando durante todos os anos. Ele ia passar de raspão todo ano. Mas aquele ano deu para ele maturidade e agora ele é um excelente aluno. Então, aquilo que parecia negativo se transformou em positivo. Tem uma história que eu conto que tinha alguém que ele cuidava da sinagoguinha, uma cidade muito pequena,
ele era iletrado, não entendia nada, mas dava uma ajuda para ele. Só que lá virou um grande centro. E muitas famílias judaicas chegaram e precisavam de alguém que cuidasse da sinagoga, que tivesse o mínimo de condição. E ele não tinha. Deram para ele um mês para aprender, mas não sabe ler nem escrever, o que ele vai fazer? Mas ele era uma pessoa forte, então ele procurou um trabalho, foi ser lenhador, trabalhou como lenhador. Depois, ele teve tanto sucesso que ofereceram para ele uma sociedade numa firma de madeira. De madeira. Ele foi. Até que ele chegou a ser o dono da maior madeireira de lá e que exportava madeira. Então, vieram fechar um grande contrato com ele. Quando vieram fechar um contrato, falou, quem vai assinar o contrato? Ele tinha um assistente que assinava o contrato. Falou, mas você não assina? Não, eu não sei ler e escrever. Se eu soubesse, eu ia ser chamacha a vida inteira. Se eu soubesse ler, eu teria sido naquilo. Então, às vezes, eu não estou falando que é bom a ignorância, não é isso? Não interpretem errado. Estou falando que aquilo que às vezes parece ser uma desvantagem pode se transformar numa vantagem. Tinha uma criança, isso é também história verídica, que não tinha um braço. E ela treinava judô. E ela entrou num campeonato com o treinador e ela ganhou. Não dava para entender como é que ela conseguiu ganhar sem um braço. Aí ela falou, realmente, treinador, me explica como é que eu ganhei. Ele falou, simples, porque tem um golpe no judô que a pessoa só pode se defender se segurar o seu braço. Aquele braço que estava faltando. Então, você deu exatamente o golpe que a outra pessoa não tem como se defender. Então, aquilo que era, entre aspas, um defeito, se virou uma qualidade. Deus nos livre, tem pessoas que não enxergam, mas eles ouvem muito bem. Eles têm outro tipo de visão. Eles desenvolvem que isso é a nossa capacidade. A gente não está restrito aos nossos sentidos. A gente não é, isso eu acho muito importante a gente lembrar, a gente não é refém das circunstâncias. A gente não é refém de uma situação. A gente escolhe como lidar com essa situação. Às vezes a gente não pode escolher a situação. Aconteceu, pandemia. Mas como eu vou lidar com isso? Isso é a minha escolha. Depende de mim. Tem mais? Tem alguém? Rabinho, só para a gente encerrar, né, Morá? Eu queria perguntar. Uma pena, porque é um momento riquíssimo. Uma mensagem para os alunos que estão aqui no vestibular, como lidar com essa competição própria e com essa aprovação que tortura, né? Porque isso dá uma angústia muito grande, porque eles estão cansados, né? É o final do ensino médio e futuramente serão os da segunda série. Então, eu costumo falar que tem bom médico e médico bom. Bom engenheiro e engenheiro bom. Qualquer profissão que a gente vai buscar. O que significa? Qual é a diferença? Bom médico e médico bom. Tem aquela pessoa que vai ser graduada. Ele é um bom médico, mas zero como pessoa. Ele não é médico do bem. Em qualquer profissão pode acontecer a mesma coisa. Então, o que acontece? Os nossos níveis de cobrança são mais de resultado imediato do que resultado para a vida. Quando a gente consegue entender que isso não é a vida, é um meio de você lidar com a vida, então você relaxa. Quando você relaxa um pouco, você se aceita na vitória e na derrota. Você sabe que aquilo acontece e está tudo bem. Eu vou falar para vocês, eu fiz vestibular, mas eu sou de São Paulo, original. Então, eu fiz São Paulo, fiz vestibular na USP. Mas, todo mundo sabe, terceiro ano é um ano complicado. E eu decidi, no terceiro ano, sair da minha cidade, São Paulo, e estudar na Yeshiva de Petrópolis. Vamos chamar assim, entre aspas, você pode imaginar, a pior preparação para o vestibular. Né? Pô, não vai estar num curso extracurricular, nada disso e tal. E, de repente, eu fiz, era FUVEST, que se chamava, né? Ainda chama, aí, tudo bem. Fui lá tranquilo. Nem meus pais acreditaram que eu vou passar. E tudo bem, passei na primeira opção que eu tinha, economia, da USP, sem problema. Depois eu tranquei, entrei rabino, mas isso é outra história. Uma história mais longa. Mas o que eu estou falando? Quando você tira de você um pouco o peso e relaxa, você vai saber que seus pais te aceitam se você passou ou não, porque você é mais importante do que o que você alcançou. Isso vai te dar força
para correr mais, conseguir mais e alcançar muito mais. É isso que eu acho que é importante nesses momentos a gente pensar. Lógico que é um momento importante, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ter uma profissão, mas não é o fim do mundo. A gente não pode se destruir como pessoa. Como fala, o cara esgotou a sua energia e dormiu em frente da prova. Então, às vezes, a gente é como uma maratona, você gastou toda a energia antes da hora. Então, a gente tem que guardar a nossa energia, tem que guardar a nossa cabeça. Às vezes, o que vale mais é a pessoa estar com a cabeça limpa naquele momento. Porque com a cabeça poluída, você não consegue pensar. Você pode até saber a matéria, mas você não consegue responder nada. Agora, se você está com uma cabeça que descansou, que está de bom humor, aquilo abre as suas perspectivas. Não só isso, se você acredita em você, sabe da sua capacidade, você vai alcançar lá. Pode ser agora, pode ser depois. Não é uma prova de vida ou morte, Deus nos livre. É uma das provas da vida e que talvez vai nos levar a escolhas diferentes ou melhores. A gente não sabe. Mas eu fiquei pensando se não existem algumas situações que são, tipo, violentas ou traumáticas e só são ruins e que não necessariamente precisa encontrar a coisa boa, porque, tipo, sei lá, vou pegar uma coisa bem extrema, mas você fala da Shoah, ou de traumas muito grandes, ou de guerras, e você falar, ah, não, mas tem algo positivo nisso, não é só romantizar, de certa forma, a violência, porque também, tipo, a gente pensar, ah, tudo que acontece na nossa vida é porque Deus quis ou planejou desse jeito. Mas as pessoas têm livre-arbítrio. Então, não, então as outras pessoas com o livre-arbítrio delas também podem causar sofrimento. Então também se a questão, tipo, é um pouco isso, se realmente Eu vou te responder rapidamente. É uma pergunta muito profunda, muito mas eu vou só te responder uma coisa, muito rápido, até pegando o exemplo que você deu da Shoah, do Holocausto. Eu estudei na Yeshiva de Petrópolis, tá bom? O rabino, graças a Deus, ainda está vivo, mas mora em Israel, está com 98 anos. Ele era sobrevivente do Holocausto. Ele saiu com 22 anos do Holocausto, com 24 quilos. Ele sofreu nos campos de concentração piores que você pode imaginar. Ele contava as histórias, não conseguia contar as histórias para a gente. Ele saiu vivo. Ele colocou na vida dele uma missão. Eu tenho que garantir o futuro das crianças judias em qualquer parte do mundo. E ele assumiu isso como uma missão de vida para ele. Então ele estava em Israel, ele trabalhou no kibbutz, trabalhou na terra, dava aulas, fundou uma yeshiva lá, veio até o Brasil, fundou também a escola na época, o Bar-Ilan, que ele participou da fundação do Bar-Ilan, depois ele fundou essa yeshiva de Petrópolis, depois ele ficou 40 anos em Petrópolis, educando rabinos, jovens. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Qual foi a opção dele? Diferente de outros. Às vezes você encontra alguém que passou pelo Holocausto, ele não quer nem falar, ele está sem vontade de viver. O Elie Wiesel, que todo mundo conhece, o Elie Wiesel, então tem uma passagem dele que ele conta à noite e tudo mais, ele conta tudo que ele sofreu. E como ele não queria casar e nem ter filhos. Como é que eu posso criar filhos num mundo desses? Mas depois ele mudou. Ele teve uma entrevista com o Rev de Lubavitch, uma história muito longa e bonita. Mas o que eu estou querendo dizer? Outras pessoas desistem. Outras pessoas, não é que tem um lado bom nisso. Mas isso não vai me derrubar, é diferente. Eu não vou permanecer caído. Aquilo não vai acabar com a minha vida. Eu vou tentar me reconstruir. O que aconteceu? Um bando de ossos secos, que eram pessoas sem carne já, sobreviventes do Holocausto, foram guerrear na terra de Israel. Você pode imaginar que exército era esse? O que aquelas pessoas passaram e agora foram para conquistar
e defender de novo e construir família. Então, se a gente parar para pensar num mundo tão violento, como você falou, é duro, mas a gente tem que pensar que a gente tem a capacidade de diminuir isso, de mudar isso. A gente não é capaz de dominar as outras pessoas, mas a gente é capaz de se dominar. A gente é capaz de criar uma influência positiva. É como uma pedra. Você joga ela num lago, o que, que acontece? Ela começa a fazer aquelas ondas em volta. É isso. A gente pode jogar uma pedra e aquilo vai ser uma onda, vai fazer uma onda positiva. Então não é você se satisfazer, falar que é pro bom, o Holocausto é bom, os nazistas eram ótimos, eles fizeram a vontade de Deus. Senão a gente vai estar... O Elie Wiesel falou isso. Se você encontrar uma razão para o Holocausto, você é um nazista. Se você encontrar uma razão, então você está encontrando uma razão pelo que eles fizeram, então você é nazista. Então não existe uma razão, está além da nossa compreensão. Mas a gente não precisa se entregar ao que aconteceu. Segundo ano vai permanecer aqui. Eu queria dizer para o terceiro ano, assim, que eu acho que vocês ganharam mais do que 1000 aulas de sei lá do quê, porque eu acho que isso deu uma energia para vocês. Muito obrigada por vocês terem estado aqui conosco, tá? Uma salva de palmas para o terceiro ano, para o segundo ano, para nós, para o Rabino Moshe, para o Rafinha, que vai continuar com o segundo ano aqui. Muito obrigada, terceiro ano. Podem ir. O segundo permanece. Kellen, você acompanha?